A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere, pelas nossas redes sociais. O nosso Papo na Varanda de hoje é no número 318, desde quando iniciamos em 2017. O objetivo do nosso Papo na Varanda é conversar um pouco com as pessoas, não só de Ampere, mas de toda a região, para saber um pouco da história e compartilhar a história da vida das pessoas através da nossa programação. Gravamos numa tarde de terça-feira, no dia 31 de outubro de 2023, na cidade de Capanema. Está indo para o ar neste dia 10, nesta sexta-feira, e nesse sábado, dia 11 de novembro, aqui pela Rádio Ampere. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa, de terça a sábado. Você faz assinatura, recebe ele na sua casa, ou também você pode acessar o site do Jornal de Beltrão e você tem todas as notícias, não só da região, mas do Paraná, do Brasil e do mundo também. Tem o apoio da Vídeo Foto Central, que faz um presente para os nossos entrevistados e também para os nossos arquivos, de uma foto de 20 por 30 para a gente guardar como lembrança e ter um arquivo da Rádio Ampere dessas fotos também, assim como o programa fica arquivado. Obrigado à Vídeo Foto Central, que trabalha com recuperação de fotos, que faz um trabalho de vídeo, de fotos, em Ampere e em toda a nossa região. Obrigado ao Iselso e à Lígia, que fazem parte da Vídeo Foto Central. Muito bem, esse Papo na Varanda já está sendo falado há algum tempo para a gente fazer esse Papo na Varanda, para saber um pouco da sua história. Estamos em Capanema, na casa do meu amigo Pedro Irno Tonelli, que nasceu no dia 29 de 5 de 1951, É casado com a dona Nelly Margarida Tonelli, que nasceu no dia 26 de janeiro de 1954. Eles não têm filhos, eles já completaram 50 anos de casado no último dia 28 de julho, completaram 50 anos de casados. E eu começo perguntando para o seu Pedro: o senhor nasceu onde, seu Pedro? Inicialmente, a minha saudação, é um prazer encontrar o velho companheiro e amigo Hélio Alves. Quando eu fui líder político da região, tive oportunidade de compartilhar desse grande companheiro, que sempre foi um companheiro de luta, tanto na representação do município de Ampere, que teve vários mandatos, teve uma representação muito positiva na ACANSOP, na Associação da Câmara de Vereadores do Sudoeste. E eu, quando fui deputado federal, ele esteve na minha casa em Brasília. É um velho amigo e velho companheiro, então é um prazer muito grande. Eu que agradeço a recepção aqui do senhor e da esposa, e também do seu Arnaldo Abate, que está conosco aqui. Eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Eu nasci numa cidade chamada Putinga. Antigamente pertencia ao município de Encantado. Fica lá na beira da serra, lá a 200 quilômetros de Porto Alegre. E depois emancipou. Hoje o município tem 3 mil e poucos habitantes, escondidinho, quase ninguém conhece, mas foi lá que eu nasci. Lá que nasceu. Mas o meu pai... Como é que era o nome do seu pai e da sua mãe? O meu pai chamava Henrique Tonelli, a minha mãe era Genoefa Escopel. Daí eles casaram, ficaram um ano na casa do meu avô, lá em Putinga, que era professor, o meu avô. E aí o meu pai comprou um sítiozinho no interior de Soledade, chamado Barros Cassal, hoje também é município. E daí eu cresci lá nessa tal de Barros Cassal até os 13 anos. E daí o meu pai resolveu mudar para o Paraná, eu já era um rapazinho. O senhor teve muitos irmãos? Eu tenho mais 8 irmãos, eu tenho 4 irmãos homens e 4 mulheres. E vocês trabalhavam na roça lá? Sim. Nós somos família de agricultor. O meu avô era professor, mas os filhos dele eram 5 irmãos, os tios, todos foram para a roça. E o meu pai foi agricultor lá na Putinga, foi agricultor em Barros Cassal e foi agricultor aqui no interior de Capanema, onde ele veio morar em 1964 até falecer. O senhor chegou a ir para a escola, estudou? Eu tenho o primeiro grau. A gente não conseguia estudar porque é uma dificuldade na época, não tinha condição de a gente fazer. Eu tenho um irmão que estudou para padre, o pai queria demais estudar os filhos, mas o único lugar que dava para estudar, que tinha condição, que não precisava pagar, era no seminário.
Então, tentava botar um fio no seminário. Então, eu tenho um irmão que mora em Salto do Lontra, o Paulo. Ele estudou para padre, quase formou, mas depois ele mudou de rumo a vida dele, formou uma família, hoje está lá em Salto do Lontra. Mas senão, nós não tinha na época condição de estudar. O máximo que podia fazer aqui em Capanema era estudar técnico contábil. Mas daí tinha que vir para a cidade, nós morava a 20 quilômetros no interior, já não tinha como, não tinha transporte, não tinha, era difícil. Então tinha que se contentar com o primeiro grau que era possível fazer lá no distrito do Cristo Rei, interior de Capanema. O senhor falou que em 1964 vocês vieram para Capanema. Por que vieram para Capanema e onde foram morar? Na verdade, lá onde que nós morávamos era uma região muito dobrada, a terra era muito pedregosa. E aqui em Capanema o meu pai tinha 2 compadres que moravam aqui, padrinho das minhas irmãs, e tinha um irmão do meu pai, o finado tio José Tonelli, que morava em Santo Antônio do Sudoeste, que ele veio morar em Santo Antônio antes de eu nascer, ele veio em 50 morar em Santo Antônio. E o meu pai resolveu dar uma visitinha no irmão e nos compadres, aqui nessa região. Pegou o ônibus e veio. E aí ele voltou para o Rio Grande do Sul entusiasmado, que aqui as terras eram boas, tinha disponibilidade, tinha muito sítio, na época era tudo direito, não era documentado ainda. Então muita gente tinha direito, vendia direito. O cara tinha 5 colônias de mato, vendia 1, 2 e tal, né? Estava ao alcance. E aqui o pai se agradou porque aqui não dava geada na época, dava banana, plantava banana, dava fruta no pé, porque lá em Soledade, quando meu pai ia para Soledade, ele comprava 1 quilo de banana. Era uma festa, porque tinha que ir aqui da costa do Uruguai, lá naquele gelo, caía neve, frio, não tinha como colher frutas assim para nós, né? E nós era tudo criança, né? Gostava. E o pai falou, vamos lá para o Paraná, que lá a gente planta e colhe da terra essas frutas, tudo que vocês gostam tanto. Então aí ele veio aqui, se agradou e deixou tratado aqui, voltou lá, botou à venda o sítiozinho que ele tinha lá, conseguiu vender, veio para cá, deu o sinal de negócio, voltou lá, preparamos uma mudança. Nós chegamos no Paraná no dia de São Pedro, no dia 29 de junho de 64. Nós chegamos aqui no Paraná de mudança, puro mato, só tinha, como é que diz o gaúcho, só tinha 1/4 de terra derrubada e um galpão de fumo, daquele de fumo. Descarregamos a mudança e começamos a fazer roça, derrubar mato, plantar, coisa maravilhosa. E aí fomos indo. No braço, no mangual, na trilhadeira. Tudo, o cortar mato era no machado e no serrote de mão. E o resto era tudo manual, tudo no manguá. E você me perguntou para onde que foi, interior do município de Capanema. Hoje é um distrito chamado Cristo Rei. A linha foi aí os velhos antigos que entraram aqui, resolveram criar uma comunidade. E como era quase tudo gaúcho, eles resolveram botar o nome de Linha Rio Grandense. Até hoje é o nome Linha Rio Grandense, onde que nós se criamos, que meu pai veio morar e que nós se criamos quase a vida toda aí. Bom, e daí da sua infância, já veio para cá com 13 anos, a sua juventude, eu fui por aqui, como é que era os bailes, conheceu a dona Nelly por aqui, era muito namorador, como é que era? Me conte um pouco dessa história, que a gente também precisa saber disso. Eu participava ativamente das atividades da Igreja Católica, sou católico, na comunidade do Cristo Rei. Então naquela época era maravilhoso, você ia numa programação de culto, terço da igreja, reunia 1000 pessoas, era cheio de gente, esta região muito povoada, na época tinha muito jovem, hoje o pessoal já não tem mais tanto jovem. E aí nós começamos a se engajar nas atividades litúrgicas, e daí outras atividades esportivas. Eu fui boleiro, né, jogador de bola, então nós formávamos os times, jogava bola, se enturmava, e aí fomos conhecendo bastante gente e participando das atividades da comunidade, tanto do Cristo Rei como da linha Rio Grandense. E foi lá que eu conheci a minha esposa, a gente ia nos bailes, dançava,
E daí se agradava, né? Já emendava mais um pouco, ia na casa, puxava uma prósia. E a minha esposa, quando eu ia namorar na casa dela, todo sábado, era só do sábado. A gente ia de a pé. Nada de quarta-feira. Nada. Era no sábado, era 7 quilômetros de a pé. À noite, porque de dia a gente trabalhava, daí no sábado à noite ia lá. Aí ela, a minha esposa, que era minha namorada, e a mãe dela, que hoje é minha sogra, eles todo sábado, acho que eles queriam que eu casasse, porque eles faziam um bolo recheado, coisa mais boa do mundo. Então eu acabei namorando, a minha primeira namorada foi essa aqui, a minha esposa, e a gente namorou 5 anos. E daí resolvemos casar. Eu, na verdade, Hélio, quando eu morava na linha riograndense, eu era solteiro, eu fui intimado a ser professor. Os pais criaram uma escolinha lá no mato e queriam alfabetizar os filhos. E era longe, até o Cristo Rei dava 6 quilômetros. E daí resolveram criar. O prefeito na época, hoje é finado, Marcelino Ampessan, ele falava para os pais lá, para a associação de pais, vocês constroem uma escola, eu arrumo um professor. Daí eles construíram a escola, tiraram a tora do mato, ceraram e construíram. Quando chegou na hora de arrumar o professor, que eles avisaram, falou, pois eu não consigo arrumar um professor, vocês arrumam um professor que eu pago. O prefeito Marcelino Ampessan finado. Daí os pais lá falaram, mas e agora? Aí foram falar com meu pai, o Pedrinho, que é o seu filho, é o mais sabido aqui da comunidade. Ele podia ensinar os nossos filhos aqui a ler, escrever e fazer conta e coisa e tal. Daí o meu pai falou, mas é o meu braço direito da roça? Vou perder o meu braço direito da roça? Daí a associação de pais lá falaram, nas épocas braba que tem bastante serviço, colheita do soja, dobrar o milho, colher o milho, nós viemos ajudar. Mas o senhor libera o Pedrinho para dar aula. Daí o pai liberou. Daí eu me apresentei na prefeitura, fiz um contrato naquele tempo era meio salário mínimo, de março a novembro, e eu dava aula, 56 alunos, pré, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tudo na mesma sala. E a metade era alemã, a origem alemã, não sabia falar uma palavra em português. Tinha que ensinar a falar. Inclusive, eu acabei aprendendo o alemão porque tinha a tradução, que era feita com aqueles que faziam a tradução para mim, dentro da mesma sala de aula. Então, aí, eu dei aula 5 anos, fui professor. Daí eu comecei a fazer as contas, eu estava querendo casar, já tinha essa aliança já estava no dedo. E daí, essa aí mesmo? Era essa aqui. Essa aqui. Puro ouro. Puro ouro. Vendeu uns quantos sacos de feijão para comprar? Isso aqui, nossa, foi o meu pai teve que fazer um empréstimo para mim comprar essa aliança. Aí eu comecei a fazer as contas, com meio salário não dá para mim casar. Aí eu troquei de palpite. Daí eu falei com o pai falou, eu te ajudo, vamos comprar um sítiozinho. Daí meu pai me emprestou uns trocados, ajudou, compramos um sítiozinho numa comunidade próxima, 10 quilômetros dali, uma propriedade pequena, chamada Linha União. Daí o meu pai comprou e falou, em 3 anos tu me devolve, para que tem os outros que tá vindo, né? Preciso ajudar eles também, então você vai colhendo e vai me pagando. E daí então eu pedi a conta da prefeitura, fui definitivamente para a roça, casemos, e daí fui morar nesse sítiozinho que daí era meu. E daí lá fui plantar e era 4 arqueiros, né? 4 arqueiros, metade pedra, metade terra. E daí fui produzir como pequeno agricultor naquela época. Daí no meio disso eu fiz uns cursos, uns treinamentos melhores, virei apicultor, criador de abelha, me especializei em apicultura. Eu levei muito mel, eu vendia mel em Ampere. Aqueles gringos ali do... Mas era mel puro, não era aquele que às vezes o pessoal vende misturado com açúcar. Não, as abelhas que faziam, né? Era elas que faziam, eu só tirava delas e levava para frente. Não alterava nada. E aí eu fiz essa opção na lavoura, fiquei, na verdade, de 73 até 87, 14 anos. Então eu fiquei nessa propriedade do pequeno agricultor. Bem, depois a gente vai falar um pouquinho da sua atividade política, né? A dona Nelly, gostaria de perguntar para a senhora nasceu aonde?
Eu nasci em Santo Antônio do Sudoeste. Olha, em Santo Antônio do Sudoeste, como era o nome dos seus pais? Arídio Francisco Vincenzi e Ana Hilária Scherer. E a senhora teve muitos irmãos na família? Eu tive 7 irmãos. 7 irmãos. E seus pais vieram da onde morar? Moravam antes de vir a Santo Antônio e moravam onde? Meu pai foi nascido em Guaporé e a minha mãe em São Luís Gonzaga. Daí eles se conheceram, aí os avós vieram para Tenente Portela e aí eles se conheceram ali. E aí o meu avô Scherer quis vir para Santo Antônio. Na ideia dele era vir até Capanema, né? Mas daí como aqui era muito sertão ainda, ele veio até Santo Antônio. E já tinham 2 irmãos da minha mãe casados com as irmãs do meu pai. E o meu pai e minha mãe a mãe era muito jovem ainda, o finado vovô não deixou o pai e a mãe casar. Aí 2 anos depois o pai veio para Santo Antônio, seguiram namorando por carta. Por carta, no correio. Cada 3 meses vinha uma carta. E aí eles casaram, daí eles tiveram dali 1 ano, quase 1 ano depois, né? E voltaram para Tenente Portela. Daí quando eu tinha 7 anos e meio, a gente veio para... Aí o meu avô já estava morando aqui no Cristo Rei, em Capanema. Aí a gente veio para cá também, que ele quis reunir, fazer a Vila dos Scherer. Aí meu pai veio para cá, então a gente... Daí eu só saí do Cristo Rei quando nós casamos, que daí a gente foi lá. E a senhora foi para a escola onde? Eu comecei lá em Tenente Portela, mas 6 meses. E depois aqui no Cristo Rei também, só o primário mesmo. E sempre trabalhando na roça ali também? Sim, sempre na roça. E esse namorado aí, então? Ele falou que foi a primeira namorada, com certeza a senhora também. 50 anos de casados, né? Eles não têm filhos por problemas, como é que eu vou dizer? Por problemas não de opção, mas sim problema... Físico, né? Problema físico, então. Eles eles não têm filhos, mas não vem o caso. O importante é que eu vejo que eles são muito felizes. Os 2 aqui, moram aqui em Capanema, se conheceram. E onde foi o casamento, então? O casamento foi na igreja, foi aqui em Capanema mesmo. Mas daí, depois a festa, meu sogro não deixou, tinha que ser na casa dele, lá no Cristo Rei. Daí, à tardinha, a gente foi para nossa querência amada. Sim, foram para casa, daí já tinha, o Tonelli já falou aqui, foram morar nesse sítio aí, né? Sim. A senhora sempre trabalhando na roça também? Trabalhava na roça, ajudava ele na criação de abelha. E eu costurava, mas mais assim para... né, quando chovia, quando não dava para... Trocava, as meninas das vizinhas vinham me ajudar a fazer o serviço para mim, até ir junto na roça, para mim costurar para eles, porque todas as famílias tinham 10, 12 filhos e ninguém sabia costurar. E aí um ajudava o outro, era meio quase uma troca, sabe? Exato. Mas assim foi a nossa vida na roça. Na roça, e a infância, a juventude, e o namoro, e o casamento, tudo era no Cristo Rei, então. O pai cuidava muito das meninas? Olha, ele falou que me conheceu nos bailes, mas não foi no baile não, meu pai não deixava a gente ir no baile. Nós já estava namorando mais de ano quando eu fui num baile, daí o pai deixou ir num baile, depois ficamos mais 1 ano sem ir, daí depois ele falou, não, vocês querem ir, vocês podem ir. Mas a gente se conheceu mesmo, nós fomos na escola junto. Estudaram junto, Fomos 2 anos mais ou menos na escola, porque a gente era jovem, não podia sair para a cidade para estudar, motivo financeiro, né, era tudo particular. E eu sou a mais velha dos 8 e ele também é o mais velho dos 9. Aí a gente, então, vamos dizer, ficamos repetindo a 5ª série para não esquecer, né, e talvez... Mas depois a gente, na igreja, né, nas comunidades de base que a gente participava, e ali a gente se encontrava. Eu era dirigente de grupo de jovem, catequista, ele também, né? Então a gente se conhecia nesse meio ali, porque depois que parei de ir na aula, e ele também, porque ele foi lecionar, aí a gente só se via no domingo na igreja,
E depois começamos a namorar. Tá certo, olha que história bonita. Tem saudade desse tempo, dona Nelly? Olha, foi bom, mas se pudesse voltar o tempo, Sim. a gente voltaria só para ter mais essa, né? Vamos dizer, daí a gente viveria mais, vamos dizer... Experiência hoje, de vida que tem hoje. Eu já estou fechando meus 70 e ele já passou. Vamos dizer, eu não queria voltar naquele tempo, mas eu queria ser mais jovem, aproveitar. Hoje a gente, nossa, tem tanta oportunidade que não tinha na época. Exato. A senhora sempre apoiou ele na política, eu já vou conversar com ele sobre a política, foi deputado estadual, foi federal, foi candidato a senador, candidato a prefeito aqui em Capanema. A senhora sempre esteve ao lado dele? Sim, com certeza, né? Eu sempre apoiei e a gente participou na medida do possível, né? Sempre participei. Sempre junto. Então tá bom, seu Pedro. Sofremos juntos. Ah, sim, porque na política tem vitórias e também tem momentos difíceis, né? Ah, sim, mas é tudo uma caminhada, né? Uma conquista que a gente vai conquistando aos poucos, né? Exato. Se fosse para voltar hoje ao tempo, eu teria coragem de enfrentar de novo. E hoje com a experiência, a bagagem que a gente tem, né? Exato. E sem, vamos dizer assim, consciência limpa, sem dizer, não tem vergonha do passado, porque a gente sempre fez a coisa pelo lado certo, né? Exato. Muito bem, e agora, seu Pedro, então, o senhor se filiou no PT em 1984, candidato a deputado estadual, depois também foi candidato a prefeito aqui em 85, quando na fronteira... não tinha, prefeito eram todos nomeados, depois candidato a deputado federal. Nos fale um pouquinho sobre isso agora, Pedro Tonelli. Sim, eu fui, na verdade, a primeira eleição minha foi a presidência do Sindicato dos Trabalhadores aqui do município de Capanema, em 81. Eu fiquei até 84, daí na sucessão elegemos um outro e eu fui designado para ir na política. Nós tínhamos na região sudoeste aqui um grupo que chamava Fé e Política, gente que era ligado aos pastorais, mas que analisava a política da época. E daí, desse grupo, saiu uma orientação que os líderes, muitos líderes, deveriam botar o pé na política. E eu fui um dos que fui escalado para ir fazer política, não ficar só no sindicato. Então, em 84, eu filiei, estudamos os partidos todos aí, porque antes disso, a gente apoiava e votava no MDB, antes. Exato. Mas daí depois fizemos um estudo dos partidos, porque em 84 já existia, eu acho que mais de 20 partidos, e daí achamos que o que fechava mais com a luta da gente e a esperança da gente e a filosofia da gente era o Partido dos Trabalhadores. O Lula já era um líder conhecido, nas greves do ABC ele era um defensor dos trabalhadores e criou o PT, e a maioria dos que falavam pelo partido eram gente que trabalhava, gente que parecido com a gente, tanto da roça quanto da cidade. Então filiamos ali. Em 85, de repente, apareceu uma eleição para prefeito, que antes disso os prefeitos aqui em toda a fronteira eram nomeados pelos militares, não podia eleger. E aí, quando de repente assim decretou a eleição e daqui 90 dias vai ter eleição, aí meus companheiros aqui de partido de Capanema falaram, vamos lançar. Já tinha lançado 2 nomes aqui, um do MDB, que era o Armando Guerra, o finado Armando Guerra, que foi prefeito aqui, e um outro advogado aqui, que era do PDS. E daí a nossa turma ali, mais ligada ao sindicato, às pastorais e tal, não, vamos botar um do PT aí, vamos. E daí me embalaram, eu fui. Mas eu era guri, veja bem, 85, eu tinha 34 anos, eu era jovem ainda, bem jovem. Mas daí fomos, encaramos, né? Jovem tem mais coragem do que quando fica mais velho, né? E aí disputamos a eleição, foi uma disputa boa, não ganhamos, faltou pouco. Mas quem ganhou foi o MDB, ganhou os 11 municípios que tinha eleição no Paraná, eram de Guaíra até Baracão, e mais a capital que era Curitiba, que elegeu o Requião naquela vez, prefeito de Curitiba. Então eu fiquei fora, não me elegi prefeito. Aí no ano seguinte, era uma grande discussão no Brasil inteiro sobre a Constituinte, a nova Constituição do país e a Constituição nos estados. Era o desafio de fazer uma nova lei para o país e nos estados também. E aí a região toda apelou
para mim colocar o nome à disposição para ser candidato a deputado estadual. Aí eu até falava, gente, eu perdi para prefeito agora, uma cidadezinha pequena, deputado parecia muita coisa, assim, para um propósito desse. Mas daí a insistência foi tão grande que eu tive que dizer sim. Daí eu saí candidato. Eu era apoiado, na verdade, pelo Sudoeste. Lideranças de Pato Branco para cá, ligado ao Movimento Sindical de Trabalhador Rural, das pastorais. Tinha alguns padres que apoiavam, que na Constituinte queriam que trabalhador fosse ir para a política. E foram se somando. E nós não tínhamos assim estrutura. Se fizer uma comparação com a primeira campanha, com a campanha que se faz hoje, campanha milionária, que com material caro e tal, eu não tinha recurso para botar no tanque do Fusca para ir, eu ia de ônibus para as cidades, para os caras conhecer, para ir lá para conversar com as pessoas e tal. E me elegi deputado estadual. Eu fui o primeiro mandato eleito pelo voto pelo PT no estado do Paraná. Elegeu mais algum ou só o senhor naquela vez? Não, só. Nós não tinha nenhum vereador, nada. Eu fui candidato em 86, fui eleito fui para a Assembleia Legislativa. Daí em 88, sim, aí depois elegemos 2 prefeitos, Salto do Lontra e São João do Triunfo, elegemos 14 vereadores no estado do Paraná, mas nós não tinha nenhum vereador, eu fui o primeiro mandato que foi para a Assembleia. E aí fui lá, fiz um mandato, acho que bom, como deputado estadual, era o primeiro, mas repercutiu bastante, havia muita curiosidade em relação aos mandatos do PT. Tanto é que, em 90, quando teve a eleição seguinte, o partido quis que eu fosse a federal, eu fui. Aí eu saí a federal, eu fui o mais votado do PT, e nós elegemos 3 federais e 4 estaduais. Fizemos uma bancada grande. Daí eu fui para Brasília, eu, o Paulo Bernardo e o Dr. Edésio Passos, que hoje é falecido. Nós fomos fazer uma bancada grande em Brasília, em 1990. Aí fizemos um mandato bom também, como federal. Participei de várias regulamentações constitucionais, porque em 88 foi feita a Constituição Federal, mas daí tinha que fazer os detalhamentos. Aprovou lá. A mulher agricultora tem direito a se aposentar igual ao homem. O salário o salário mínimo tem que ser para todos. O não sei o que, genérico. Aí só que tinha que regulamentar. Daí eu tive um trabalho grande, não só eu, mas um grupo grande de deputados, fizemos um trabalho, fizemos projetos e projetos de lei complementar, regulamentando os capítulos da Constituição, tudo que era ligado à agricultura, a agricultura familiar, reforma agrária, passou por nós fizemos e muita coisa nós conseguimos. Nós tínhamos um governo ruim, que era o governo do presidente Collor, mas nós tínhamos uma força no Congresso, nós conseguimos aprovar bastante coisa lá, importante, que está vigorando até hoje. Por exemplo, a aposentadoria do trabalhador rural, nós ajudamos a fazer isso no dia a dia. A inclusão da mulher que não tinha direito a se aposentar, incluímos ela, regulamentamos, vigora até hoje. Todo mundo, o salário maternidade, tudo que os salários aí que eram baixos, nós estabelecemos que era o mínimo, um salário mínimo, os benefícios sociais todos aí que vigoram até hoje, a gente ajudou a fazer com muito orgulho e muita honra. Daí em 94, quando terminou meu mandato de federal, aí nós estávamos saindo daquele impeachment do Collor, que foi cassado porque cometeu um monte de absurdos, e daí assumiu o vice, que era o Itamar Franco. E o ministro dele, o ministro da Economia, era o Fernando Henrique Cardoso. E aí saía a pesquisa, todo mundo queria o Lula, porque o Lula tinha perdido para o Collor. Tinha perdido feio para o Collor. Daí o pessoal pensava no Lula. Daí nós fizemos uma convenção do PT lá em Brasília, no Congresso, de 94, para ver o que nós ia fazer em final de 94, no dia que morreu o Ayrton Senna, dia 1º de maio, naquele dia.
E nesse dia saiu uma pesquisa da Datafolha. Lula, 43. Fernando Henrique, 6. Aí a petezada lá tava tudo louco. O presidente já é nosso, é o Lula agora. Nos estados, vamos botar as principais lideranças para ir para o Senado e para governador, para reforçar o projeto nacional. Daí foi lá que eu saí candidato a senador. Aqui no Paraná eu era do PT, eu era o cacique. Era o cara que tinha sido eleito federal, mais votado, tinha feito 2 mandatos bons de deputado e tal. Eu vesti a camisa e saí candidato a senador. Aí, isso foi no dia 1º de maio, 1º de julho. 1º de julho, o Fernando Henrique, que estava no governo do Itamar, lançou o Plano Real. Vamos matar a inflação, porque na época a inflação era feroz. Era 3% ao dia. Então, não tinha. Aí eu... Vou matar com a inflação. Ele garou e trocou a moeda. Acabou com o cruzeiro, botou o real e o real valia a mesma coisa que o dólar. E daí, como era muito forte, não tinha como subir os preços. Porque se subiu o preço, não vendia. Então a inflação parou. O cara não vendia. Então tinha que baixar o preço. Baixar porque senão não vendia. Então daí não tinha mais inflação. Aí o povo falou, meu Deus do céu, acabou a inflação. É nesse que nós temos que votar. E votaram 2 vezes. A primeira vez ele se elegeu, o Lula perdeu no primeiro turno, naquela eleição, e nós caímos junto com o Lula. Os senadores, no Rio Grande, o Paim, o Lívio Dutra, o Zé Dirceu em São Paulo, o Mercadante, nós fomos tudo água abaixo. Caímos junto com o Lula, o pessoal votava no cara do lado do Fernando Henrique, que como é uma lógica hoje do eleitor, até hoje ainda. Ele não quer perder o voto, né? E aí, então, eu disputei a eleição, fui até o final, eu cheguei a ter 17% pro Senado, era 9 candidatos aqui no Paraná. No final, eu acabei fazendo 9%, eu fiz 318 mil votos para o Senado. Fiquei em 5º lugar, primeiro foi o Requião, 4º lugar, o segundo foi Osmar Dias, o terceiro era um doido aí que está ali até hoje, um tal de Tony Garcia, e eu fiquei em 4º. Depois tinha Hélio Duque, tinha Borges da Silveira, Carvalhinho, tinha tudo nomes bons, eram 9 candidatos fortes para o Senado. Daí eu não me elegi, eu voltei para Capanema, a minha cidade, porque eu até pensava de cara em... Você tinha vendido o sítio ou não? Não, o sítio eu tinha, mas eu até estava pensando assim em voltar para o sítio. Só que quando eu voltei para cá, daí teve um apelo muito forte para não, que ficar um pouco na política. Daí eu assumi a presidência do PT daqui, e daí em 96 nós fizemos uma aliança aqui para eleger o prefeito. E daí elegemos o prefeito do PDT e o vice do PT aqui em Capanema, Polaco e Carlinhos, que não faz tanto tempo assim, faz uns 20 anos, né, um pouco mais, que foram eleitos. E aí então eles entraram, fizeram uma gestão boa, e eu fui secretário deles, 5 anos, até me chamarem para, quando o Lula se elegeu, nomeou o Samec diretor-geral da Itaipu em Foz do Iguaçu, e daí o Samec me intimou para ir com ele para fazer parte da equipe administrativa da Itaipu Binacional. É uma história que te orgulha, Tonelli? Me orgulha muito. Não deixou o rabo preso com ninguém, não fez maracutaia, como a gente sempre fala, que o que importa na política, eu fui 20 anos vereador, 4 anos prefeito, graças a Deus, não deixei o rabo preso com ninguém também, contigo também foi assim? Mesma coisa, Hélio, a coisa que é tranquilo pra gente, não ficou uma vírgula para trás. Cabeça erguida. Cabeça erguida, não teve enrosco, não teve averiguação, não teve nada. Foi jogo limpo, vida limpa, transparente. Isso que deixa a gente tranquilo. Como é que eram as emendas? Que alguns no passado, para liberar uma emenda, tinha que pagar 10% de volta, 15%. Como é que era no teu tempo? Olha, a emenda do governo federal, por exemplo. Olha, você sabe que no meu tempo, a gente nem fazia muita emenda. Nós sempre fomos de oposição. E hoje já eles têm um outro acerto aí. Sim. Eles têm um acerto, eles repartiram um bolo para cada um. Mas eu sei por quê. No nosso tempo, nós criamos lá aquela CPI dos anões. Lá tinha os anões do orçamento. Chegou entre renúncia e cassação, foi mais de 40 que foi cassado no meu tempo. João Alves, Robertão, um monte de gente que foram cassados e outros renunciaram de medo.
porque eles faziam truta na hora de fazer o orçamento. E você que foi prefeito e foi vereador sabe, quem tem a comissão de orçamento tem grande poder. É de repartir o dinheiro, ou dizer o que vai ser feito. Vai ser feito isso? Não. Vai ser feito aquilo. E na época tinha essa panela. Nós achamos que isso era uma coisa absurda, então nós combatia, tanto é que fizemos a CPI e que foi uma CPI com sucesso. Depois disso, depois que nós saímos, eles regulamentaram que todos podiam fazer emenda, mas na nossa época, nós tentava fazer emenda no orçamento, não aprovava. Eles derrubavam. Então, e depois lá nas bases, eles iam falar, esse aí não fez nada. Pergunta o que o Pedro Tonelli fez, se ele fez alguma emenda para Capanema. Não fez? Claro, não aprovava porque nós era da oposição ao governo central. Então, era um outro processo. Hoje, eu vi logo depois que eu saí, eu vi essa troço de os caras fazer caixa para campanha, faziam emenda para os municípios, daí chegavam lá e falavam para os prefeitos, vão liberar aí para fazer um baracão aí, 4 baracão, mas arruma ali 15%, dá um jeito aí, dá um jeitinho. Aí os prefeitos tinham que colocar em risco o prestígio deles e a moralidade deles e negociar com a construtora, pegar dinheiro por fora para dar gorjeta pro cara que intermediava. Então começou por ali. E hoje está mais moderno, mas está muito ruim o processo de repartimento dos recursos públicos. Daí o que você vê? Tem municípios que não merecem tanto, barriga cheia. Outros municípios pequenos, por causa que não tem uma voz forte ou alguém que representa bem, esquecido, fica de lado de certos programas e tal. O correto seria, que nem no nosso tempo a gente tentava botar no orçamento geral, elege as prioridades e destina dinheiro ali, e o executivo vai procurar fazer, o papel do executivo. Eu acho que nem é papel do legislativo ficar arrumando dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Existe ministério para quê? Existe Ministério do Planejamento do que para planejar. O papel é fiscalizar. Fiscalizar e legislar. Esse é o papel. Fazer as leis. Fazer as leis. Então eu também, com isso também eu estou de cara limpa, porque a gente não participou desse processo, que é um processo um tanto quanto espúrio com relação às finanças públicas de um país. Daí veio aqui em Capanema, mora aqui tranquilo, num local muito arborizado, cheio de beija-flor para todos os lados, aí tá com uma vida tranquila junto com a dona Nelly aí, então. Sim, eu fui para Itaipu, fiquei quase 15 anos lá. Quando eu completei 65 de idade, eu peguei minha carteira de trabalho e fui no INSS, lá em Foz do Iguaçu. Quero a minha aposentadoria por idade. Um mês saiu a minha aposentadoria por idade. Aí eles informam, o INSS informou a Itaipu, porque tem uma regra na Itaipu que aposentou tem que sair. Aí eles avisaram lá a Itaipu que eu tinha aposentado, no outro dia eles me deram a conta. Chamaram, traz teu capacete, a tua carteira para guiar, o teu crachá. Dava aquele projeto Água Limpa. Eu estava cultivando água boa. Cultivando água boa, sim, isso, que o Martim lá de Salto do Lontra coordenava na região esse projeto, Água Boa. Isso. Eu fiquei 10 anos, eu atuava na área lindeira. Eu trabalhava com os pescadores, com os índios, com os pequenos agricultores. Então eu fazia as tratativas com eles, as reivindicações deles, e eu, em nome da Itaipu, ajudava com recursos e tudo que tipo. Implantamos lá um programa para os pescadores, em vez de ficar armando rede, criar peixe no lago, em gaiola flutuante, tratar igual trata no açude, tratava nas gaiolas, no lago. Um programa de sucesso, eu fiquei 10 anos. Depois o meu diretor direto, que era o do Nelton Friedrich, que foi diretor, que era o coordenador do Cultivando Água Boa, ele me chamou para ser chefe de gabinete dele. Ele tinha um chefe de gabinete que era aqui de Toledo, que era da Sanepar, que foi um dos primeiros que morreram de Covid, agora nessa Covid quando deu, era da Sanepar. E aí eu não sei porquê, até hoje o Nelton dispensou ele, devolveu para a Sanepar. E daí ele me chamou, Tonelli, coordena aqui o mandato meu aqui na Itaipu, chefe de gabinete. Então eu fiquei mais de 4 anos, eu era chefe de gabinete. Então todos aqueles convênios com os municípios, 29, que nós tinha convênio ali, desde Mato Grosso do Sul aqui, e a área aqui até Cascavel, a Bacia do Paraná 3, então eu ia com os prefeitos, com os secretários, ajustávamos as ações, fazia, a hora que ficava pronto, os nossos técnicos iam lá, fazia a medição, eu preparava a papelama
levava para o doutor Nelton assinar e a tesouraria para pagar. Eu fiquei 4 anos, eu fiquei nisso. Daí depois, quando eu aposentei, a minha mãe estava enferma. Meu pai já tinha falecido. A minha mãe estava enferma, que ela internava 2 vezes por semana. E tem um irmão meu que mora hoje na propriedade que era do meu pai e da minha mãe. Ele era solteiro, cuidava do pai e da mãe. E uma outra irmã casada que mora perto. E daí veio um apelo da família. Puta, agora o Pedrinho aposentou. Eu acho que ele poderia ajudar aí, cuidar da mãe. E daí eu peguei o dinheiro lá quando nós fechamos as contas lá do Fundo de Garantia, que eu peguei 280 mil. Vim aqui, comprei uma casa rapidinho com o dinheiro do Fundo de Garantia, que eu nunca tinha tirado do Fundo de Garantia. E vim para cá correndo para ajudar o meu irmão e a minha irmã cuidar da mãe. E daí ficamos cuidando ali, né? Ela internava, ficava 2 dias, não queria ficar no hospital, o médico liberava, ela ia para casa, de repente voltava de novo e tal, até que ela acabou falecendo. Ela faleceu com 89 anos, deu um tumor no pâncreas que não tem cura, e daí ela faleceu. Mas como aqui é a nossa terra, o nosso chão, eu resolvi afirmar aqui. Politicamente, a última morada. Politicamente está no PT, mas está mais... Sim. Como dizia o Valdomiro Barbieri, está mais atrás do toco. O Barbieri dizia assim. Isso, exatamente. Eu fui presidente do PT até esses dias. No domingo retrasado teve eleição aqui, eu fiquei 3 anos aqui na presidência do PT municipal. Aí encerrou, eu não quis repetir. Agora vai assumir, né, agora dia 24, uma nova direção do partido aqui no município. Eu continuo filiado e vou contribuindo com aquilo que eu posso. Mas hoje eu já não tenho mais condição de saúde boa, igual eu fui, né, para correr, participar e tal. Hoje já tenho uma diabetes para cuidar, já tenho outras coisas que eu tenho que cuidar. E a idade de 73 anos, já passemos da metade, né? Olha, eu podia conversar, já estamos chegando ao final do Papo na Varanda, eu podia gravar mais uns 3 papos na varanda aqui com meu amigo Pedro Tonelli, né, que eu conheço. Eu desde 81 comecei a participar dos movimentos, tudo que é acampamento que tinha na beira da estrada, trancando estrada para projetos de casa, para aposentadoria, junto com ele, com a Luciana, com a Assis, todo esse povo, eu estava sempre no meio. Sim. Com o gravador ou mesmo depois quando político a partir de 88. Ah, sim, você é um orgulho para nós, porque você era um dos líderes que nunca falhou. Era puro cerno. Bicho, em todas as lutas que nós tínhamos aqui, o Hélio Alves estava. Ou como vereador, ou como prefeito, ou como radialista, que fazia boa comunicação, sempre estava do mesmo lado. Isso que a gente gosta e que a gente tem que prestigiar, esse tipo. Porque está cheio de gente que qualquer coisa troca de lado, conforme o vento vai e muda. Mas você é um orgulho nosso que você foi. Eu me lembro, primeira vez que eu falei com você sobre política, você era brisolista. Eu não sei se até hoje Continuo sendo ainda. Então, pois é. Mas era desse tipo. E era o povo que a gente se acertava mais. A gente se acertava bem. Eram tudo primo e irmão nosso, quem era brisolista. Em todo lugar. Eu fui para Foz do Iguaçu, como é que nós se acertamos lá? Com o Paulo McDonald. Chegou a ser prefeito lá, PDT. Brisolista, recebeu o Brizola quando o Brizola voltou do Uruguai, ficou na casa dele um tempo e tal. Então com esse povo aqui era o nosso companheiro de luta, que por isso que nós avançamos e que nós somamos força, encontramos lideranças, toco de cerno de Guajuvira. Dona Nelly, muito obrigado por você contar um pouquinho, obrigado por nos receber aqui. Olha, eu que agradeço o senhor vir ali fazer essa gravação aí, tem muita gente que não... Né, ouviu falar do Tonelli, né, mas os novos, tem uma camada de gente que não conhece a gente, né, mas eu que agradeço a visita de vocês aí, e a nossa varanda está sempre com as portas abertas para recebê-lo, não só para fazer gravação, né. Agora nós já sabemos onde é a casa, né. Papo na Varanda, é o nosso Papo na Varanda, já foi com o seu Pedro Tonelli, que vamos tocar uma música do João Luiz Correia, que nasceu meio por perto de onde nasceu. Sim, é conterrâneo, lá no Barros Cassal. Ô João Luiz Correia, um abraço pra ti, vou mandar pra ti esse Papo na Varanda aí, grande amigo, sobrinho do tio Gildo aí, uma pessoa maravilhosa, meu amigo, meu parceiro, meu irmão. É isso aí. Eu queria também agradecer a sua presença aqui, a sua boa vontade e louvar essas poucas pessoas que existem, que fazem questão de contar a história. Aqui em Capanema nós temos um professor do estado, ele escreve num jornal aqui no Trombeta,
Cada semana ele pega uma pessoa, uma família, uma empresa que fez história em Capanema e ele conta. Daí ele tira fotos, ele põe lá um monte de foto antiga e tal. Nossa, eu achei maravilhoso. E o Papo da Varanda eu acompanho pela imprensa, porque eu sou assinante do Jornal de Beltrão. Olha só. Eu sou assinante do Jornal de Beltrão. Então eu acompanho, faz tempo, de vez em quando você noticia lá, tem um boxezinho de notícia. Sim, sai a nossa foto lá. Sai a foto. Sempre com o mesmo chapéu, né? Mesmo chapéu. Então para nós é um orgulho e obrigado por esse destaque e estamos aqui à disposição. Precisando, prega-lhe o grito que nós estamos aí. Muito obrigado. Obrigado a Ana Vitória, que é a nossa produtora. Obrigado aos ouvintes. Obrigado ao seu Pedro Tonelli, a dona Nelly. Obrigado também ao seu Arnaldo Abate, que é vizinho, que está aqui vendo nós fazer o Papo na Varanda. Quem sabe é muito por fazer com ele, quando ele fazia uns 70, por aí, vamos fazer com ele, né? E vamos deixar tocando então o João Luiz Correia, uma das músicas mais bonitas de João Luiz Correia. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz de Deus. Obrigado ao Jornal de Beltrão, obrigado ao Vídeo Foto Central e até o próximo final de semana, se Deus quiser. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.